Para quem pensa que o final de semana não vai trazer fortes emoções, completamente enganado. Marco Rubio solta nova mensagem. A revista Veja começa a trazer que os bancos brasileiros vão ter problemas com todas essas sanções que estão por vir. Ana Paula, pá, fecha a tampa do caixão. Gente, é uma situação tão complicada que muitas personalidades vão enfrentar, porque a Folha de São Paulo, sabe o Josias, esse que esses dias entrevistou o presidente Bolsonaro, já confessa, né, que lá fora, aquilo que a gente vem dizendo há um bom tempo, o ministro já é visto como um ditador aqui no Brasil. E os brasileiros estão em êxtase, em festa total, dentro das redes sociais do ministro de Estado do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, Marco Rubio. Olha, eu acho que essa semana vai vir muita coisa aí, pelo que a gente está vendo aqui agora. No final de semana acontecer, tá? Sem a muralha que Inácio tem, no momento, vai ficar muito mais difícil a situação dele. Pega o link, jogue dentro dos grupos. Muita coisa acontecendo nesses bastidores. Solta o dedinho aí no like e já vem fazer parte aqui da nossa família no canal Pai e Filhos. Este aqui, meus amigos, é um dos exemplos que eu mais gosto de colocar nessa grande oportunidade que a gente passa aqui todos os dias no canal Pai e Filhos. O exemplo do Anderson. Ele era pedreiro, fez o curso com o nosso amigo Thiago Gomes, se aprimorou, resolveu dar um up na vida dele. Hoje, consegue obter progressos de forma totalmente satisfatória. Aqui estou mostrando para vocês os resultados do Anderson. Esse aqui foi a última venda dele, realmente foi uma baita oportunidade. Hoje ele está tranquilo financeiramente. O valor aqui, ó, que só com um Pix de um negócio que ele acabou fazendo através do curso que ele fez aqui, R$ 959. E ele deixa o desabafo, ó. Bom dia, galera. Vamos que vamos. Trabalhava de pedreiro, 2 filhas pequenas. Ganhava R$ 100 por dia debaixo de sol. Hoje trabalho em casa, apenas com meu celular, muitas vezes até deitado no sofá. Gratidão sempre, Thiago Gomes e toda a equipe. Valeu, Matheus, pela oportunidade, que é uma das pessoas também que fazem parte de toda a equipe do Thiago. Nunca desistam. Tenho 42 anos, tudo é possível. É uma ótima chance para você mudar, virar chavinha, virar esse jogo, meus amigos. Assim como o Anderson, eu tenho certeza que você vai conseguir também todo esse progresso. Ele começou como uma segunda fonte de renda, acreditou, foi atrás, correu, batalhou e hoje está numa situação bem tranquila e a gente fica muito feliz aqui de passar essa oportunidade. O link está aqui logo abaixo para você já ter a sua aula gratuita. Acabou o vídeo, assistam a aula, eu tenho certeza que vocês vão gostar também, até porque não é aqueles conteúdo maçante, chato, burocrático, que as pessoas não têm interesse. É uma coisa nova que eu tenho certeza que todos vão aproveitar essa oportunidade. Atsuki, grande personalidade da direita, né? Influenciadora que mora no Japão, ela consegue ter uma ideia muito clara do que está acontecendo aqui no Brasil. Ela vive num país livre, né? O temor do governo, bancos, o Lula está desesperado, porque os bancos vão ter que seguir a determinação de Trump. Imagina que eles vão querer perder bilhões em negócios com os Estados Unidos. Olha só, o precedente mais próximo mapeado pelo executivo ocorreu há cerca de 15 anos. Ela lembrou aqui, quando o Banco do Brasil foi multado pelo governo americano por permitir que uma pessoa sancionada utilizasse uma conta dela em uma agência da instituição financeira dos Estados Unidos para receber valores. Olha só, o efeito Alexandre de Moraes nos bancos. Sob reserva, o corpo jurídico de diferentes ministérios e do Palácio do Planalto recebeu nos últimos dias ordens para mapear possíveis consequências para empresas e autoridades diversas, caso o ministro do Supremo seja alvo das sanções Magnitsky. A preocupação do governo é que grandes bancos nacionais que operam nos Estados Unidos e fazem transação em dólar possa, de alguma forma, ser penalizado na esteira da briga entre Donald Trump e o juiz
da Suprema Corte. O cenário chegou à mesa do presidente Lula, do representante momentâneo que está lá, que vai cair, né? Que em combinação prévia com o Eduardo Bolsonaro, na edição da Veja, que chegou no final de semana tal, o deputado republicano pela Flórida, o Corey Mills, aproveitou uma audiência do secretário de Estado americano do Capitólio para questioná-lo sobre possíveis represálias ao juiz do Supremo. Ato contínuo, Marco Rubio afirmou que congressistas que havia uma grande possibilidade. Entre as possíveis punições administrativas do magistrado do STF estariam a impossibilidade dele utilizar cartões de crédito de bandeiras americanas, Mastercard e o Visa, é tudo lá dos Estados Unidos. O imbróglio acendeu um sinal amarelo no Palácio do Planalto porque, depender da extensão da canetada de Trump, a penalidade a Moraes poderia implicar em multa a bancos brasileiros que estariam em casos específicos sujeitos ao ordenamento jurídico americano. Pelo diagnóstico do governo, funcionaria assim. Mesmo que o ministro não tenha um centavo em contas correntes nos Estados Unidos, bancos brasileiros que operam em território americano poderiam sofrer multas se transacionassem com Alexandre ou familiares e empresas ligadas a ele. O precedente mais próximo mapeado pelo Executivo ocorreu há 15 anos, quando o Banco do Brasil foi multado pelo governo americano. Especialistas consultados pela Veja dizem que uma prática comum entre instituições financeiras é fechar contas de pessoas penalizadas pela Magnitsky, para evitar futuras dores de cabeça. Entre interlocutores que acompanham a situação dentro do governo, a avaliação é que o desdobramento de uma eventual sanção ainda são imprevisíveis, mas os bancos, ainda que pressionados por eventuais multas, não retirariam o ministro de sua lista de correntista. Criada no governo Barack Obama, a lei Magnitsky originalmente mirava o governo autocrata da Rússia, mas eles viram que é uma oportunidade para punir quem fere os direitos humanos. Aqui está um vídeo muito bem explicativo, como que funcionará e já funcionou com outras personalidades. Esse sujeito aqui era aquele cidadão ali do Tribunal Penal Internacional que foi penalizar o Benjamin Netanyahu. Vamos ver tudo o que aconteceu. Unidos e sancionados pelos Estados Unidos. Recentemente, 4 juízes da Geórgia foram alvo de sanções por envolvimento em corrupção significativa. As punições incluíram restrições de visto, impedindo a entrada deles e de seus familiares nos Estados Unidos. A acusação foi clara: abuso de poder, minando o Estado de Direito e comprometendo a independência judicial no país. Mas não para por aí. O Tribunal Penal Internacional, o TPI, também entrou na mira das sanções norte-americanas. Isso aconteceu após o tribunal emitir mandados de prisão contra o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, e o ex-ministro da Defesa, Yoav Gallant, sob acusações de crimes de guerra. Em resposta, a América congelaram ativos e proibiram a entrada no país de funcionários do TPI envolvidos nessas investigações. Um dos casos mais emblemáticos foi o Tribunal Supremo de Justiça da Venezuela. Em 2010... Só um detalhe. O Tribunal Federal Brasileiro, já está sendo comparado com a Venezuela já. 17. Os Estados Unidos aplicaram sanções diretas a todos os seus membros. Outro exemplo é a Corte Suprema do Irã, frequentemente alvo de sanções indiretas, por chancelar execuções arbitrárias, reprimir minorias e sustentar as políticas repressivas do regime dos ayatolás. O STF do Brasil, que é acusado de violações de direitos humanos pelos americanos, podem ser os próximos. Deixe o seu gostei. Aqui é a situação. A Folha de São Paulo, olha o que diz o Josias, tá tão desesperados. Porque ele mesmo aqui reconhece, jornalista do UOL. Vamos ver aqui, eu nem vou. O Alexandre de Moraes perdeu a guerra da comunicação e perdeu para o bolsonarismo. Internacionalmente, ele é visto como alguém que é dado a perseguir politicamente as pessoas. O ministro precisa desfazer esta imagem. Para desfazê-la, ele precisa lidar com fatos. Então, esse caso do blogueiro Eustáquio, ele é semelhante ao do Alan dos Santos, que está nos Estados Unidos. O Alan... Só um detalhe, Josias, blogueiro. Você pode não concordar com ele, mas ele é jornalista tanto quanto você, quanto a mim, quanto o Alan. Afinal de contas, a sua faculdade é diferente das que nós fizemos. Então, eu não ligo de ser chamado de blogueiro, tô nem aí. Meu diploma tá penduradinho na mesa, bonitinho, nos 4 anos, especializações, tudo que a gente já trabalhou na comunicação, faz mais de 20 anos que eu sou jornalista, mas esses caras se acham melhores.
E de melhores não tem absolutamente nada. Alan dos Santos também conseguiu, alegando que é perseguido político no Brasil, que ele está sofrendo uma perseguição política, ele conseguiu também se manter nos Estados Unidos. Nem precisou do Trump. Agora o Trump reforçou a posição dele, mas durante o governo Joe Biden, os Estados Unidos se negaram a cumprir uma requisição do governo brasileiro, requisição judicial feita por intermédio do Ministério da Justiça, que tem lá um departamento que aciona os países, aciona mecanismo de colaboração para fazer cumprir decisões judiciais quando o alvo dessa decisão judicial está no exterior. E, avisado que havia um mandado de prisão contra o Alan dos Santos, o governo americano deu de ombros, aceitou a argumentação do Alan dos Santos de que era perseguido. O próprio governo Joe Biden não autorizou a extradição do Alan. Acho que seria agora. Mas eles já reconhecem aqui, né, que o Brasil não vive um período normal. O Marco Rubio, né, vamos ver aqui, né, as solicitações. Olha a mensagem dele, pessoal compartilhando. Implementamos uma nova política de vistos que impede a entrada no país de estrangeiros que vêm semear o ódio contra a nossa comunidade judaica. E responsabilizamos organizações e países internacionais por sua histórica contra Israel. Então, da turma de Inácio vai ficar muito difícil, hein? Porque a gente sabe o que eles mais fazem é detonar Israel, né? Devido a todas essas barbaridades. Aqui, já direto na rede social dele, eu falo assim, ó, o compromisso inabalável com a defesa dos direitos humanos, da liberdade, da democracia, é um testemunho em busca de décadas por uma região mais próspera. O pessoal aqui, ó, nas redes sociais dele, tudo celebrando Magnífica, aqui Miranda Moraes, aqui esse bonequinho aqui do Mickey, os brasileiros estão ali, ó, mandando mensagens para ele, né, podemos dizer ali, parabenizando, né, o ministro do governo Trump por toda essa repercussão que os brasileiros têm muita esperança na liberdade, olha lá. Pessoal que parabenizou ele pelo aniversário dele, que foi dia 28, na quarta-feira, né, Make Brazil Free Again. Aqui, todo tipo de mensagem aqui, né, o Marco Rubio está recebendo de carinho da sociedade brasileira e da sociedade mundial como um todo, quem ama a liberdade de expressão, né? Agora eu quero mostrar aqui para vocês a fala da Ana Paula. Ana Paula é cidadã americana também, né? Ela mora nos Estados Unidos. Ela tem por prerrogativa saber todos os bastidores porque ela conhece congressistas, tanto senadores quanto deputados americanos. Há uma pilha gigantesca de prova nos Estados Unidos. Os Estados Unidos agora, eles têm uma pilha de documentos, de provas, evidências e testemunhos graves sobre, principalmente, violação dos direitos humanos, violação da primeira emenda à Constituição americana aos americanos em solo americano, ameaça a empresas americanas aqui no Brasil e fora todas as outras inconstitucionalidades, principalmente ameaça de prisão. O próprio Elon Musk, eu soube que o Elon Musk relatou, sim, que ele pagou aquela multa do X para que o X fosse desbloqueado, porque ele estava com medo de que funcionários brasileiros fossem presos aqui no Brasil. Ou seja, já saiu da esfera das negociações, porque as provas concretas para a assinatura dessas sanções, elas já estão todas coletadas. E aí, só mais uma pergunta. Se essa lei for realmente assinada, aplicada essa sanção ao ministro Alexandre de Moraes, ele teria a quem recorrer nos Estados Unidos, Ana? Nos Estados Unidos não, Paula, porque mesmo se ele decidisse bater à porta da Suprema Corte Americana, a Suprema Corte Americana receberia e falaria: isso aqui é uma prerrogativa do Executivo. Nós não podemos fazer nada e o Congresso, o Legislativo, também não pode fazer nada. Até porque, repito, quando essas sanções são assinadas usando a Lei Magnitsky, a assinatura já vem em cima de uma montanha de documentos. Não tem como voltar mais. Veja como são as coisas, né? Lá nos Estados Unidos, a Suprema Corte de lá
é função do executivo. O Bolsonaro nunca teve essa prerrogativa. Tudo chegava lá no Supremo, né? A gente sabe, com cartas marcadas, e o Bolsonaro impedido, e mesmo assim fez o melhor governo da história do Brasil. Mas lá eles respeitam legislativo, executivo, judiciário. Totalmente diferente daqui, né? E a Ana mostrou, porque os americanos, meus amigos, desde quando eles chegaram na América do Norte, né, através do navio inglês, o Mayflower, né, saíram lá da Inglaterra para conquistar um novo território. Lá eles foram em busca, né, de construir um país, uma nova nação. Por isso que eles são tão determinados. Aqui não. Aqui vieram para pilhar, tomar, levar, roubar, tirar todas as riquezas que aqui tinha, né, em solo brasileiro. Lá já foi uma situação totalmente diferente. O americano suou sangue, perdeu vidas para conseguir a sua liberdade. Em 1700 e pouco, quando a Inglaterra era o maior país do mundo. Era uma coisa ali totalmente fora do comum, do imaginário. A gente pensar que os Estados Unidos conseguiria sua independência, e conseguiram. Com essas pessoas não tem meio termo, meus amigos. Pau, pedra, pedra. O que é certo, o que é errado. Agora a gente vai ver, né, que as coisas começam a feder geral aqui. Vai ser interessante, né? Quem praticou tantas maldades contra o seu próprio povo sentir a caneta pesada do Laranjão lá, né? E eles estão determinados, e eles estão, como disse Ana Paula, com uma vasta, né, documentação provando tudo que eles vão fazer. Eu acredito que essa semana será a semana X, né, que as coisas vão começar a ser desenroladas. Peço para vocês compartilharem esse vídeo. Compartilhem no WhatsApp, no Telegram, no Facebook. Quero mandar um abraço muito especial aqui, pessoal aqui junto com a gente, mandando todo carinho aqui. Meu amigo Ricardo, obrigado aí pela companhia sua aqui no nosso Instagram, mandando mensagens aqui de carinho. Meu amigo Edemilson também, lá da cidade de Jaci, grande pessoa. Mandar um abraço especial aqui também para o meu amigo Rafael, né, grande personalidade, sempre junto aqui com a gente no canal Pai e Filhos. E também um abraço muito forte para o meu amigo Eduardo Alemão. Todos aqui acompanhando o canal Pai e Filhos, eu agradeço o carinho de todos vocês, tá bom? Já tem mais vídeo. Fique sempre com Deus. Valeu, fui!